tudo bem? Meu nome é Sandra Alves, sou diretora da Brasiliana Interrisc. Sejam bem-vindos ao nosso Risco no Ar. Vamos conversar sobre integração das disciplinas de risco, sobre inteligência em riscos corporativos, né? Sabemos que a gestão de riscos é um processo contínuo dentro da organização, no desenvolvimento de uma série de ações, desde o momento de identificar, analisar, avaliar, priorizar, tratar e monitorar os riscos, sejam riscos negativos, sejam riscos positivos, capazes do quê? De afetar os nossos objetivos estratégicos, capazes de afetar os nossos projetos ou processos. Também sabemos que a gestão de riscos abrange várias disciplinas de riscos, ou seja, nós vamos desde o risco estratégico, risco cibernético, riscos nos processos, riscos na área de saúde, segurança do trabalho, meio ambiente, riscos de projetos, riscos de ativos, entre outras disciplinas de riscos. Lógico que para cada disciplina de risco existe o quê? As suas particularidades de análise, por mais que seja uma boa prática de mercado, ou até mesmo por questões regulatórias. Fato é, sabemos que a gente precisa calcular a probabilidade e o impacto do risco, né? Mas, de novo, cada disciplina de risco vai ter o quê? A sua métrica, o seu critério de análise de forma específica. Agora, o que precisa acontecer? Qual que é a função do gestor de riscos, né? Conseguir integrar essas várias disciplinas de riscos, elas têm que ser gerenciadas de forma integrada, até mesmo para que o gestor de riscos e a alta direção consiga fazer o quê? Análise e interpretação das informações. Não dá para isolar ou avaliar o risco, né, de forma isolada. O que não pode acontecer, por exemplo, um gestor na área de saúde e segurança do trabalho apresentar para a alta direção a matriz 4x4, um gestor da área de meio ambiente apresentar uma matriz de risco 5x5. A alta direção fica louca quando ela olha tudo aquilo. E até você, gestor de riscos, fica desesperado. Então, vocês podem perguntar, Sandra, é função sim do gestor integrar todos os riscos da organização? Sim, é função. Mas, de novo, com qual objetivo? Para poder fazer análise e interpretação das informações, para que vocês consigam dar essa visão holística e integrada para a alta direção. Então, isso é um ponto estratégico e muitos gestores da área de risco, muitas empresas, né, que têm área de risco, não conseguem fazer essa integração das disciplinas, não conseguem fazer essa inteligência em riscos. Quando eu falo para vocês apresentar o que de forma integrada? A alta direção, e de novo, você também gestor de risco, tem que saber o seguinte, quais são os processos críticos da organização, quais são os riscos críticos da organização, quais são os controles chaves da organização. A alta direção tem que ter essa visão integrada, essa visão consolidada, tudo bem? E aqui eu vou deixar algumas dicas para vocês que estão estruturando ou estão revisando o processo de gestão de riscos de vocês. Então, primeira dica, o primeiro ponto importante, a empresa, a organização, né, tem que ter uma política de gestão de riscos corporativos. O que é uma política? É uma diretriz, é o compromisso da minha organização em relação ao tema, né, gestão de riscos, onde vai constar de forma clara papéis e responsabilidades. E um outro ponto importante, na própria política, né, ou mesmo que seja um outro normativo, com uma visão mais estratégica, tem que estar claro o apetite ao risco da organização. Então, isso tem que estar formalizado, isso tem que ser uma diretriz corporativa. Um segundo ponto importante, a organização tem que ter um processo de gestão de riscos. O que eu estou chamando de processo aqui, nessa fala? É metodologia, ferramentas, critérios, tem que ter um framework de análise de risco. Agora, vamos voltar ao nosso tema inicial. Não podemos esquecer que a gestão de riscos tem uma série de disciplinas. Então, automaticamente, vocês terão uma série de disciplinas, uma série de ferramentas e métricas, mas todas essas disciplinas precisam estar debaixo do mesmo framework e da mesma matriz de risco, né, que a área de gestão de riscos vai determinar como diretriz. Então, isso é um ponto estratégico para vocês. Porque se vocês
obviamente, atenderem às particularidades, mas colocar tudo isso dentro de um mesmo framework, vocês conseguem fazer sim integração das disciplinas de riscos. Vocês conseguem fazer sim análise e interpretação das informações. Agora, de novo, o que não pode ter nas organizações são ilhas, tá? Lembrando que é uma função estratégica do gestor de riscos integrar todos os riscos da organização. Tem que criar uma cultura de gestão de risco nas organizações, né? O que a gente enxerga muito no mercado? Às vezes a área de risco, né? Ela quer puxar a análise de risco só para ela, sem envolver o quê? A primeira linha. Se a gente tem como referência aqui o modelo de governança, né? O modelo das 3 linhas de defesa, onde prega muito quem é dono do risco é o dono do processo, automaticamente ele tem que fazer sim parte de um processo de identificação, análise de riscos. Lógico, a primeira linha vai ter o papel dela, a segunda linha, que é a gestão de riscos, vai ter o papel dela, e a terceira linha, que é a auditoria interna, vai ter o papel dela. Mas fato é, precisamos criar uma cultura de gestão de riscos na organização. E aqui um ponto importantíssimo, né? O quarto ponto nosso aqui. Não dá para trabalhar no século XXI sem ter uma ferramenta de TI, sem ter um software. Porque aí eu pergunto para vocês, como vocês querem fazer gestão, como vocês querem integrar dados utilizando planilha? Sem contar que utilizar planilha tem um próprio risco ali dentro. Tudo bem? Então, vocês têm que brigar sim por ferramenta, vocês têm que brigar sim por solução, por software, tem que mudar a cultura da organização, por mais difícil que seja, por mais que venha começar por uma área piloto, por um processo menor, até vocês conseguirem abranger toda a organização. Mas, de novo, não dá para trabalhar, falar com gestão de riscos, né, sobre integração de dados, integração das disciplinas, que isso hoje é um fato na organização, sem ter o quê? Uma ferramenta. Tudo bem? Até a próxima e muito obrigada.